Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um dia. Irmãos, assunto que a gente está conversando aí nos últimos momentos fala sobre a importância desse trabalho para estabelecer no país um sistema de fidelidade e amor a essa pátria. É o que o Brasil precisa, irmão. O espírito de trairagem, que é o espírito de traição, irmão, a essa pátria, ele é muito poderoso. E a dificuldade de nós implantar esse projeto, ele está vinculado a isso. Porque as pessoas têm um regime de vida que ele trabalha, ele opera, ele funciona, ele age para defender o interesse daquele que controla ele. Não seus próprios interesses. Tudo que ele faz é para beneficiar e para honrar os seus controladores. Porque o Brasil ainda é um país dependente em tudo. E essa dependência ela é feita através da ordem que opera. Não é porque se trata de um país pobre, não. Pelo contrário. É porque opera uma ordem que escraviza todos do maior para o menor. Você ouviu o que eu falei, irmão? Uma ordem que opera, que escraviza todo mundo, do maior para o menor. Daquele que dá ordem para aquele que obedece a ordem. Então, dessa maneira é que nosso país se torna um país dependente. E mais que isso, também através da moeda, porque através da ordem estabelece também a dependência da moeda monetária, né, moeda. Então esse trabalho nosso, nós temos todas as características apropriadas para desfazer tudo isso. Por quê? Porque nós trazemos um comando conjugado, que praticamente vai desfazer toda essa ordem aí. Um comando conjugado inteligente, porque essa ordem ela vai ser desfeita estabelecendo a própria ordem, a própria maneira que ela opera. Ou seja, essa ordem ela não vai ser eliminada, pelo contrário, ela vai se estabelecer. A diferença é que vai estabelecer uma ordem inteligente do menor para o maior, que vai se limitar a obedecer a ordem que é dada, que recebe ou não. E dessa maneira vai estabelecer o controle da ordem superior pela postura e de obedecer a ordem ou não. Então esse comando inferior ele não vai dar ordem. Ele vai obedecer ou não. Essa será a função dele. E com isso, com essa conduta de obedecer ou não, ele vai estabelecer um controle superior. Ou seja, ele vai controlar os próprios que dão ordem a ele. Portanto, tirando aí a capacidade de dependência por meio dessa ordem. E há outro recurso também que vai desmontar essa dependência financeira do nosso país. Agora a financeira não é mais a ordem dada. É o lançamento da moeda privada. É que ela vai circular paralela com a moeda do governo. E ela vai tirar a influência do dólar sobre a nossa moeda, gerando aí independência financeira. Então um sistema, irmão, inteligente, capaz de desmontar toda a nossa, aqueles que nos faz dependente. Portanto, aí se encontra a preocupação deles em evitar que esse trabalho se restabeleça.
Para eles é questão de honra evitar isso, a formação dessa base. Mas eles têm muitas dificuldades. Por quê? Porque todo esse projeto ele não depende de outro lugar. Ele não depende de outros lugares. A única dependência que faz com que a gente fique dependente de outros lugares é a ordem que controla as pessoas daqui. As pessoas desse lugar que vai compor essa base. Então, se nós conseguir alinhar as pessoas nas regras do nosso sistema, nós não precisamos de influência forasteira para poder ganhar autoridade e poder, porque ela vai ser gerada na própria operação do sistema. Porque, como eu falei, é um sistema inteligente que vai operar duas ordens com o comando conjugado, tanto na área de dar ordem, como também na força monetária da moeda. Que vai operar duas moedas também, assim como vai operar o comando conjugado. Então tudo isso aí vai desmontar de maneira inteligente o poder forasteiro que faz com que o nosso país seja um país dependente. Então é uma maneira inteligente designada por Deus, irmão. Muito mais poderoso, muito mais eficiente do que qualquer guerra com um exército forte. Porque Deus, irmão, ele não precisa de soldado para vencer, não, de muitos. Ele precisa apenas de alguém que crê e seja usado por ele com inteligência, né? Porque a guerra é o Senhor da guerra, irmão. A própria guerra ele já é vencedor. Ele estraçalha o inimigo só com sua sabedoria. Então ele mostra claramente que realmente é isso mesmo. Porque no exército não existe poder de qualquer exército, seja ele quem for, que possa prevalecer diante de um conhecimento desse aí, irmão. Porque Deus ele não age com armas de guerra, ele age com sabedoria, irmão. Ele dissipa o inimigo com suas próprias estratégias. Então ele está mostrado claramente uma estratégia capaz de derrotar qualquer potência mundial. Capaz de derrotar. Você pode ver que nós não precisamos de milhares de soldados para fazer com que esse país seja dependente, não, irmão. Nós precisamos apenas de 36 pessoas. Você ouviu o que eu falei, irmão? Nós precisamos apenas de 36 pessoas para vencer todos os poderes que faz com que o nosso país seja um país dependente. Não é milhares de pessoas, não. 36. Porque esse poder que vai derrotar o inimigo, irmão, ele é no sentido espiritual. A derrota vai vir, a vitória vai vir no sentido espiritual. E naturalmente ele se confirma no sentido físico. Porque o que faz com que o nosso país seja um país dependente são pessoas empautadas com o diabo, ou seja, é um poder que vem do capeta, do diabo. Então somente o poder de Deus pode derrotar ele de maneira inteligente. Você pode ver, só a divulgação dessas informações já começa a desmontar tudo. Como eu sempre falo, que o poder desses poderes que opera aí, ele opera em função das leis, do regimento das leis. Que só a divulgação da palavra, da verdade, que desmonta o sigilo, que lança por terra o sigilo, já é o suficiente para estraçalhar o inimigo. Mas só que isso aí é um trabalho que vai ser feito muito bem feito. Porque ele não vai ficar só em palavra. Ele tem que entrar em ação, com atitude, através dessa base, para produzir, digamos assim, substância necessária para garantir essa independência. Isso se refere ao quê? Ao lançamento da moeda privada, que vai operar com a moeda pública conjugada, estabelecendo a independência
financeira ao nosso país. E essa dependência ela pode ser gerada também em outros países, irmão. Não é só aqui no Brasil, não. Ah, é só o Brasil? Não, é em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, na Venezuela, né? Lá, se for implantado esse trabalho aqui, desmonta toda a dependência que há da Venezuela a outros países. Então, e essa dependência aqui que vai ser gerada, ela é eficiente, irmão. Ela é eficiente porque ela é bem feita. Ela não é feita através de manobra política, não, irmão. Através de exército valente, com arma que mata e destrói, não. Ela é feita através da sabedoria de Deus, das tramas de Deus que derrota o inimigo, dissipa somente com sua sabedoria. Então, o que vai ser feito? O comando conjugado é 2 ordens divergentes. São 3 leis, formando um comando único combinado, que as leis divergem entre si. A conduta de cada lei ela diverge uma da outra. Essa divergência é combinada. Só aí vai se gerar tramas capazes de dissipar o inimigo. E é o comando conjugado, 2 ordens divergentes. 2 ordens divergentes. É uma confusão, irmão, bem organizada, que vai confundir o inimigo somente na operação desse comando conjugado. Também vai operar 2 moedas. Também na área financeira também vai operar tramas, também, porque vai circular 2 moedas privadas e moeda pública. E nos negócios elas podem agir combinadamente também, estabelecendo um tipo de negócio imune, digamos assim, à Terceira Guerra Mundial, né, a Magedon. Porque a instabilidade de um país numa guerra, irmão, ela é gerada através da desvalorização da moeda e da ordem do governo, pela lei. Então, essas 2 áreas que a gente vai estabelecer comando conjugado. Comando conjugado. Do maior para o menor, que é 2 ordens divergentes, ele vai se estabelecer na igreja, nas empresas e também nos governos e nas famílias também. Moeda privada e moeda pública também operando as 2 conjugadas. Aí se estabelece um tipo de economia que poderá operar também conjugado e combinado, com ações combinadas. Tudo isso aí fica estabelecido uma maneira inteligente de comando, capaz de dissipar somente na operação todas as forças contrárias. Então, é estabelecido um sistema de fidelidade no país como nunca se viu, com um exército capaz de dissipar os inimigos somente com suas estratégias inteligentes. Só o fato da palavra ser lançada, irmão, a palavra ela já derrota o inimigo aí. Ela já derrota, mas como eu falei agora há pouco, só derrotar não é suficiente, tem que estabelecer um comando que vai reinar, circulando comando conjugado e moeda pública e moeda privada, para garantir, digamos assim, uma nova ordem de um reino vitorioso, né? De um reino vitorioso, capaz de passar pela grande tribulação. Então aí duas vitórias ao mesmo tempo. A vitória que dissipa o inimigo através da palavra, desmontando todas as armações e tramas secretas, que é o que a gente está fazendo agora. E a outra vitória é estabelecimento aí do supremo poder, circulando 2 moedas, moeda pública e moeda privada, capaz de passar tão firme que tem capacidade de passar pela grande tribulação, né? Ou seja, as variações das guerras, das contendas que vai ser feita na grande tribulação, vai estabelecer um tipo de comando e economia capaz de suportar tudo isso.
Então isso aí é a inteligência de Deus, irmão, chegando para salvar a humanidade. Estimula que serão salvas mais ou menos 2 terços da população da Terra. Também a possibilidade de perecer 1 terço da população da Terra, ou seja, a população da Terra vai ser reduzida na grande tribulação, para iniciar o processo de consumação do século, reduzindo assim a população da Terra. Então, vai ficar 2 gerações ainda, que é a geração de Cristo e geração de Moisés, depois da grande tribulação. Uma outra coisa também, depois da grande tribulação, vai deixar de existir a lei corruptível dos políticos. E vai ficar estabelecido a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo, que é as 2 leis da Bíblia. Então aí Deus já começa aí já operar já para a consumação do século, que se conclui com a volta de Jesus. A consumação do século ele vai se concluir com a volta de Jesus, né? Primeiro processo, a redução da população da Terra, dando início ao processo de consumação, e depois a volta de Jesus, que resgata um povo para reinar 1000 anos com ele. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Oba, boa tarde.